O levantamento divulgado pelo IBGE e Conab apontam para mais uma grande safra de grãos no país. A produção deve chegar a 210,7 milhões de toneladas. Para o engenheiro agrônomo do Polo Regional de Mococa, um dos motivos são as máquinas de alta tecnologia utilizadas pelos produtores rurais. Hoje, os grandes produtores de alimentos são os estados do Cerrado, que têm uma característica de produção que desenvolveu um sistema em que a soja e o milho fazem parte desse sistema. As condições de ambiente, de arranjo estrutural e de mecanização que permite a áreas bastante extensas têm proporcionado grandes produções de milho e soja no país. Mas o milho está sendo instalado agora, tem uma expectativa de que tenha produtividade muito boa, porque diz que o El Niño, os meteorologistas dizem que o El Niño vai para um período um pouquinho mais longo, então isso vai ter uma oferta maior de chuva. Isso tudo tem proporcionado ao Brasil ser um grande produtor de alimentos, considerando que não está havendo aumento de área plantada, e sim aumento de produtividade, que é um fato bastante importante, porque aqueles que consideram que o Brasil ainda está desmatando para plantar grãos ou criar boi, não é verdade. Então o Brasil está usando cada vez mais intensamente seu solo e com produtividades maiores com o uso da tecnologia que está disponível para a produção. O estudo do IBGE e Conab mostram que o aumento de produção é de 1,3% em relação à safra passada. Mas na comparação com o último levantamento, feito em janeiro, houve queda de 200 mil toneladas na produção. A previsão é de que a safra mais uma vez seja recorde, impulsionada pela cultura da soja. Se nós conseguirmos industrializar parcial ou totalmente esses grãos e colocar no mundo, a exportação brasileira, com origem no agronegócio, ela vai alavancar de maneira assustadora. Infelizmente, ainda nós temos a tradição de exportar o café enquanto grão, a soja, a maior proporção é comercializada na forma de grão, um produto que não é da agricultura, mas é muito expressivo, minério de ferro também ainda como commodity. Então, à medida que o Brasil industrializar e tiver apoio para desenvolver produtos manufaturados, aí, sem dúvida, o Brasil será a grande potência que se espera dele. O país deve colher mais de 100 milhões de toneladas de soja, com crescimento de 5% em relação ao ano passado. Mesmo assim, a estimativa é de quase 1,2 milhão de toneladas a menos do que a previsão anterior. E Mato Grosso, maior produtor, enfrentou problemas com o clima. A produção de milho primeira safra será de 28 milhões de toneladas, com queda de 6% em relação a 2015, por causa da redução da área plantada, que foi substituída pela soja. Já o levantamento aponta um pequeno crescimento que pode chegar a 1% do milho segundo a safrinha. De acordo com o engenheiro agrônomo, a produção recorde de alimentos no campo tem também outra explicação importante: o trabalho de pesquisa que vem sendo feito há muito tempo pelos polos regionais do estado de São Paulo e do Brasil, que contribuem de uma maneira bastante positiva para o país bater recordes de produção de grãos a cada ano. As pesquisas que deram início à ocupação do Cerrado foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico, em tempos na década de 70. E isso, aqui o Polo participou ativamente com estudos de correção de solo, fertilidade, desenvolvimento de variedades, e que foram muito utilizados para a base da abertura do Cerrado. É lógico que hoje, devido às especificidades, as variedades são desenvolvidas já por outras instituições que estão naquele ambiente, que tem dado maior produtividade, mas as bases da exploração desse cerrado, de todo o cerrado brasileiro, foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico aqui em São Paulo. E a Estação Experimental aqui de Mococa participou ativamente com uma série de ensaios de correção de solo, melhoria da fertilidade, variedades adaptadas às condições da região tropical. Então, Mococa, sem dúvida, participou ativamente desse processo. Ele destacou ainda a importância do trabalho dos produtores rurais na produção de alimentos para o mercado interno e externo. Em 2015, foi o único setor que teve saldo positivo frente à crise econômica brasileira. Com certeza, porque cada vez os índices de produtividade nossos melhoram, os sistemas agrícolas são cada vez mais eficientes, e então o agricultor brasileiro tem demonstrado com sobra que ele tem capacidade
e com o uso da tecnologia que é desenvolvida para o país, nós temos condições de suprir o alimento para o mundo.